Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso diz: também nos devemos resignar na desolação do espírito. Nosso Senhor, quando uma alma se entrega à vida espiritual, costuma socorrê-la com abundantes consolações místicas, em ordem a subtraí-la aos mundanos deleites. Porém, vendo-a estabelecida em espírito, retira a sua onipotente mão para obter uma prova do amor que esta alma lhe dedica e ver se ela o servirá sem a recompensa neste mundo de delícias sensíveis. Enquanto vivermos no mundo, diz Santa Teresa, a nossa vantagem não é tanto em gozar de Deus em si mesmo, mas em fazer a sua divina vontade. E, noutra parte, diz: o amor de Deus não consiste tanto em ternuras espirituais como em servi-lo com fortaleza e humildade. E continua: Deus experimenta aqueles que ama com securas espirituais e tentações. Deve, pois, a alma agradecer ao Senhor quando lhe apraz favorecê-la com doçuras espirituais, mas não afligir-se nem impacientar-se quando a entrega à desolação. Devemos especialmente atender a este ponto, prestar atenção a este ponto, porque algumas almas, algumas pessoas fracas, como experimentam securas espirituais, pensam que Deus as tem abandonado, ou ao menos que a vida espiritual não lhes é própria e por este motivo descuidam-se da oração e perdem o benefício, perdem o benéfico resultado do que até ali haviam praticado. Não há melhor ocasião para a conformidade com a vontade de Deus do que o tempo da secura espiritual. Não digo que não seja sensível à perda da divina presença. Impossível é que a alma não a sinta. É impossível que a alma não a sinta e não a lamente quando o mesmo Redentor, o nosso mesmo Redentor, a sentiu e lamentou sobre a cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Vou tentar dizer um pouquinho daquilo que compreendi até aqui. Santa Teresa, que é aquela que também passou por momentos de grandes experiências místicas com Deus, mas também viveu um momento na sua espiritualidade onde ela chama de secura espiritual. Ou seja, quando a gente não sente da parte de Deus algumas experiências sensíveis que Ele habitua a alma quando está em profunda oração, em profunda união consigo. Quando uma alma, uma pessoa, está em profunda união com Deus, uma vida espiritual de entrega, de oração, Deus pode fazer esta alma, esta pessoa, experimentar consolações místicas, experimentar várias coisas, não é? Daquilo que o Senhor quiser. Por exemplo, Santa Teresa foi uma daquelas que experimentou a elevação espiritual em profunda união, mesmo trabalhando nas suas tarefas domésticas no seu convento, né?
as suas irmãs encontravam ela numa elevação. Ela está na cozinha, por exemplo, a lavar as panelas e a fazer aí os seus trabalhos domésticos, mas de repente Deus, e ela ficava compenetrada na mesma em união com Deus, não é? E, e Deus a elevava, ela deixava de pisar o chão, né? Os seus pés já não estavam no chão, mas estavam um pouquinho elevados. Então ela estava numa situação de êxtase. Deus a transportou numa situação de êxtase em que ela já não tocava o chão, que ela estava numa dimensão espiritual de união com Deus e que Deus permitiu isso acontecer. E as suas irmãs, não é, comprovam porque encontraram ela naquela situação, viam que ela não estava com os pés pousados no chão como elas, não é, mas estava elevada espiritualmente. Tem também um outro santo que acontecia muito isto com ele. É São Felipe Neri. Quem for ver a história de São Felipe Neri vai poder constatar que ele, quando estava em profunda união com Deus, não é? Oração, contemplação, ele tinha esses fenômenos místicos, né, que Deus permitia. Ele levitava, principalmente nos momentos da celebração da Santa Missa, né, no momento da comunhão, da elevação da hóstia, creio eu, que ele nesses momentos levitava, né, o seu corpo, os seus pés, não é? Saíam do chão e para tentar esconder isso, né? Nos últimos anos da sua vida sacerdotal, ele preferia já celebrar a missa assim em privado, não é? Por causa destes fenômenos mesmo. Mas ele tentava disfarçar, né? Na simplicidade e humildade, tentava disfarçar isso, né? Então ele tinha esses fenômenos místicos e tantos outros que Deus concedeu a ele, né? Então, em profunda oração, né? Entrega espiritual e oração com Deus, em profunda união com Deus, Deus concede, não é? A muitas almas que buscam essa intimidade com Deus, essa intimidade profunda, Deus concede, né? Essas graças místicas. Então, mas chega um momento, como diz aqui a leitura, que Deus pode tirar isto, né? Deus tira isso para te fazer viver a secura espiritual. Aqueles momentos em que você vai deixar de ter isto, não é? A que estavas habituado na tua vida espiritual. Deus retira isto, né? Muitas das vezes para provar o amor que você tem, não é? Como diz aqui o texto. Para provar o teu amor para com Ele. Muitas das vezes por outras coisas que Deus quer fazer, não é? Se quiser te elevar mais, não te fazer depender só destes fenômenos místicos, não é? Então, Deus tem várias maneiras de agir. Mas aqui também aconselha a Santa Teresa, né? Que não... também era uma coisa que acontecia com ela, dentre outras situações, né? Então, Santo Afonso Maria de Ligório, citando, né, Santa Teresa aqui nesse texto, ele fala, não é, que não devemos depender, né, de estar com Deus só quando acontece esses momentos místicos, sentir que sim, né, que está tudo bem, mas quando não acontecer isso, quando Deus permitir que você vai viver uma secura espiritual, ou seja, Ele não vai te fazer sentir tudo isso, né? Não vai te fazer sentir grandes coisas, mas tu deves permanecer na mesma, né? Com Deus. Tu deves permanecer na mesma, nesta profunda união, procurando sempre, né? Estar com a tua entrega, o teu momento com Deus, sempre ali muito forte, sempre constante, não é? Continua, mesmo não sentindo nada, continua, não é? Continua a mostrar a esse Deus que você o ama na mesma, sentindo aquelas experiências místicas ou não, tu estás na mesma com esse Deus que te ama e que tu queres estar com Ele por amor a Ele, não por aquilo que estás a sentir
ou por aquilo que Ele pode te fazer experienciar, ou por aquilo que Ele pode te dar, não. Amas a Deus porque Ele é o Deus, Ele é amor, porque devemos amá-lo, porque devemos servi-lo, porque devemos não estar com Ele simplesmente por isso. Então, em tudo, no fundo é dizer, não é? Seja feita a vontade de Deus. Então, continuando aqui, Santo Afonso diz: vou repetir, o amor de Deus não consiste tanto em ternuras espirituais, como em servi-lo com fortaleza e humildade. Deus experimenta aqueles que ama com securas espirituais e tentações. Então Deus também experimenta desta forma, não é? Além de experimentar com aquelas doçuras espirituais, que são os êxtases, aquela mística de tanta coisa que Deus faz acontecer e te faz ver, te faz sentir. Então Deus também experimenta a alma com securas espirituais, com algumas tentações, não é? Faz parte do processo de união com Deus também essas coisas, né? Deve, pois, a alma agradecer ao Senhor, quando lhe apraz favorecê-la com doçuras espirituais, mas não afligir-se, não é? Quando vir essa secura espiritual, a alma não deve afligir-se, nem ficar impaciente, não é? Neste tempo de desolação. Ou seja, neste tempo de ausência dos fenômenos místicos, não se entregar à desolação. Santo Afonso diz, devemos especialmente atender a este ponto, terem atenção a isto, porque algumas almas, algumas pessoas fracas, quando experimentam securas espirituais, pensam que Deus as tem abandonado, ou ao menos que a vida espiritual não lhe é própria, e por este motivo descuidam-se da oração e perdem o benéfico resultado do que até ali haviam praticado. Não há melhor ocasião para a conformidade com a vontade de Deus do que o tempo da secura espiritual. Não digo que não seja sensível à perda da divina presença. Impossível é que a alma não a sinta e não a lamente, quando o nosso mesmo Redentor a sentiu lamentando-se na cruz, sobre a cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Porém, em tão grande aflição, devemos resignar-nos inteiramente com a vontade de nosso Senhor. Quando estivermos no momento de securas, que não estamos a sentir, parece que Deus não está presente, a passar por momentos difíceis, sentir parece que Deus não está a ouvir a nossa oração, parece que Deus não está presente, não devemos nos afligir. Nesses momentos, mais ainda, é que devemos ficar completamente entregues a Deus, fazendo a sua vontade e dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade. Todos os santos sofreram securas e desolação do espírito, diz Santo Afonso. Que dureza de coração eu experimento, dizia São Bernardo. Já não gozo na leitura espiritual nem na meditação. A maior parte dos santos viveu secura espiritual e sem consolações. Estas o Senhor não as concede senão raras vezes, e talvez aos espíritos mais fracos, para que não parem no caminho espiritual. As delícias da recompensa nos são preparadas por Ele no céu. Este mundo é o lugar onde as adquirimos pela penitência. O céu é o lugar da recompensa. Por consequência, os santos não se entregavam ao fervor com deleites, mas sim com penitências. O venerável João d'Ávila dizia: o quão melhor é estar em secura e tentação com a vontade de Deus do que em contemplação sem ela. Mas direis vós: se eu soubesse
que esta desolação vinha de Deus, ficaria satisfeito. Porém, o que me aflige e me perturba é o temor de que proceda das minhas faltas e que seja um castigo pela minha tibieza. Pois bem, lançai fora esta tibieza e sede mais diligentes. Mas talvez porque estás em trevas, vos achais inquietos. Mas talvez porque estás em trevas, vos achais inquietos, vos descuidais da oração e do exercício espiritual, e assim tornais o mal pior. A secura espiritual pode-vos ter sido mandada como um castigo, como eu tenho dito, mas não vos é ela mandado pelo Altíssimo? Aceite-a, pois, como um castigo que tendes merecido. Uni-vos à divina vontade. Não dizeis vós que tendes merecido o inferno? Então, por que vos lamentais agora? Acaso mereceis receber consolações de Deus? Ficai, pois, satisfeitos da maneira com que o Senhor quer tratar-vos. Continuai as vossas devoções e avançai com intrepidez, receando que, para o futuro, os vossos lamentos procedam de falta de humildade e resignação à vontade de Deus. Quando a alma se entrega à oração, não pode derivar dela maior vantagem do que a união com a vontade divina. Resignai-vos, pois, e dizei: Senhor, eu aceito esta tribulação da tua mão e aceito pelo tempo que tu quiseres, mesmo quando te fosse agradável que eu permanecesse aflito por toda a eternidade. Eu estou satisfeito, e assim, esta oração, ainda que penosa, vos será mais vantajosa do que as mais suaves consolações.